Oi, gente. Sou Arthur do Print Custos e hoje nós vamos ver como você pode produzir o seu primeiro orçamento. Após fazer o login, seremos direcionados para esta página, onde se concentrarão todos os cálculos do orçamento. Para iniciarmos esse orçamento, precisamos ter pelo menos um cliente cadastrado. Vamos ao link de clientes, que nos dará acesso ao painel de controle de gerenciamento de clientes. Temos aqui cadastrar novo cliente. Ao clicar, será aberta a página para receber esse cadastramento. Temos como primeiro campo, nome de fantasia ou apelido. Aqui você vai usar um nome ou um conjunto de nomes que identificará esse cliente dentro da sua gráfica. Depois temos razão social, CNPJ. Importante que esses dados sejam preenchidos de forma correta, de forma caprichada, porque eles serão utilizados na emissão do orçamento impresso a ser enviado ao cliente, na emissão de OS, na emissão de boletos bancários, etc. Preenchido com todo capricho os dados desse cliente, é só salvar. Muito bem. Nós temos aqui 3 clientes cadastrados. Vou selecionar um deles, vou fazer um orçamento para o cliente chamado. Abrirá um orçamento em branco para esse cliente Henrique. Coloco o cursor no primeiro campo com a tecla Tab. Eu vou navegando pelos campos. O cliente já está preenchido. Aos cuidados, esse orçamento vai ser enviado para quem? O nome do responsável que pediu esse orçamento. Digamos, o seu José. O orçamentista, né? No caso, eu. Né? O vendedor, não tem vendedor, é direto. Né? A data, ele vai me sugerir uma data do sistema ou uma data que eu coloque. Eu vou colocar a data do sistema, vou aceitar a sugestão da data do sistema. O nome do serviço, digamos, pedido. Se é bloco ou peça, eu estou navegando com as setas. É bloco, tab. Quantos jogos terão esses blocos? Terão 50 por 3 vias. O tamanho, o formato. Temos formato 16. Quantas cores? No caso, teremos 2/0 cores. Aqui papel, um resumo do papel. São 3 vias. Eu vou usar o sulfite 56, o Super Bond e o jornal. Isso aqui é um resumo. Aqui eu coloco um resumo dos papéis e aqui alguma observação especial. Picotar 3 vias. Pronto. Está feita a identificação do orçamento e a especificação do serviço. Esses dados não serão usados no cálculo, no sistema de cálculo. Esses dados serão usados no preenchimento do orçamento impresso e também no preenchimento da OS. Então é importante que esses dados sejam corretos, né? E também nesses dados você pode utilizar letras, números, sem qualquer problema, porque eles não serão, como já foi dito, utilizados no sistema de cálculo. A partir de agora, nós só usaremos números. Todos os números fornecidos farão parte do conjunto de cálculos desse orçamento, naturalmente com exceção do nome da matéria-prima. Então vamos lá, quantidade 1. O cliente quer um orçamento de 100 blocos. Eu vou fazer um orçamento de 100 blocos, vou fazer também um orçamento de 150 blocos e vou fazer um orçamento de 200 blocos. Eu posso fazer até 5 quantidades, um orçamento de 5 quantidades. Não vou fazer a quantidade de 4 nem a quantidade de 5. Jogos unidades. Na realidade são 50 jogos cada bloco. O formato é formato 16. Lembre-se que eu não estou colocando F16, é só o número. Assim como jogos, eu não coloquei 50 por 3, é só 50, só jogos. Montagens. Aqui, quantas montagens eu vou fazer para imprimir? O formato 16, eu vou fazer 2 montagens. E o sistema me diz que eu devo imprimir isso no formato 8, tá correto?
naturalmente. Acertos. Nós temos duas cores, portanto, são dois acertos, correto? Entradas. Também são duas cores. Então, são duas entradas. Se fosse frente e verso, também seriam duas entradas. Então, são dois. O sistema me dá um número, 2,40 acertos entradas. Esse número será utilizado para o cálculo de mão de obra de impressão. Vamos em frente. Nós temos agora o acabamento. Sem acabamento, só colado, intercalado, interrogação especial, dobrado. Eu vou colocar a terceira opção, é intercalado. Ou seja, são 3 vezes intercalado, intercalação simples, sem grandes dificuldades. E continuando com o TAP. Estamos na matéria-prima. A matéria-prima, primeiro eu preciso ver se eu tenho pelo menos esses 3 papéis cadastrados. Vou acessar aqui o link, cadastrar, editar matéria-prima. Vai abrir o painel de controle e o resumo das matérias-primas cadastradas. E temos aqui a relação das matérias-primas já cadastradas. Temos a capa G, temos um sulfite 56 e temos o Superbond. Então, as 3 matérias-primas que a gente tem já estão cadastradas. Ótimo. Eu tenho uma via, tab, sulfite. Opa, eu digitei SF, já apareceu uma opção. Eu dou tab, ele já me deu preço unitário, já me calcula o valor. Aí temos mais uma via agora de Superbond, né? Vamos digitar SP ou fazer isso aqui, ó. Clica aqui, SP. Já tá aqui, ó. SP, eu clico, já preenche aqui. E temos mais uma via, que seria o jornal. Jornal, eu posso navegar com setas também, para cima e para baixo. Jornal está selecionado. Aqui eu posso colocar até 4 tipos de papéis. Ou matéria-prima 4 não precisa. Tem carbono? Não, não tem carbono. Capa? Não, vai ter a capa. São blocos, portanto, cada bloco tem 2 capas. Eu tenho cadastrado para o papel de capa só o AG. Podia ter o AG, podia ter mais o Craft ou o papel que achar conveniente. Mas no caso, o AG, selecionei, e chapas. As chapas são 2 cores, 2 chapas. Aqui eu tenho selecionado 2 chapas. A chapa grande e a chapa pequena. No nosso caso, a chapa pequena é uma chapa de formato 8, para o formato 8, e a chapa grande é uma chapa para o formato 4. Naturalmente, você vai cadastrar as suas chapas e vai dar um nome que as identifique de forma clara. Então, a chapa pequena, já estamos aqui. Então, a matéria-prima já está lançada. Aqui na frente do código da matéria-prima aparece uma data. Todas as matérias-primas, elas aparecem com uma data. Essa data é da última atualização de preço. Esse nosso cuidado é para que você, ao selecionar a matéria-prima, saiba que preço você está usando. Já imaginou se você faz cálculo com matéria-prima com preço de 6 meses atrás? O prejuízo é na certa. Então vamos em frente. Então selecionei a chapa, tab, ele vem para quebra de papel. Quebra de papel é aquele papel que a gente gasta para acerto de máquina, gasta no acabamento. Normalmente é 10%. Então vou colocar 10% e vamos em frente. Impressão e acabamento. O valor que eu vou usar para cobrar a unidade de milheiro de impressão e acabamento. Se encostamos aqui valor em dinheiro, em moeda, por milheiro, usado no cálculo de mão de obra de impresso de acabamento. O sistema me sugere 25. Então, eu vou permanecer 25. Arte. Aqui, não lembro direito o que. Valor em dinheiro para produção, correção de arte e poliéster. Está me sugerindo R$15, eu vou confirmar. E acerto e entrada. O valor da unidade do acerto e entrada aqui. O valor em S usado na mão de obra de cada unidade de acerto e entrada. Aqui nós temos 2,4 unidades.
E o sistema está me sugerindo 30 para cada unidade. Eu vou aceitar e vou seguir em frente. Tem fotolito? Não, não tem fotolito. Tem faca e outro? Como é que outro é esse? Vamos ver aqui. Valor de faca ou outros custos de terceiros que não dependam da tiragem. Então aqui pode ser faca e pode ser arte terceirizada e qualquer outra coisa. Não tem, tudo feito em casa. Tab, frete. Aqui eu vou colocar R$10 de frete. Esse cliente é de uma outra cidade e eu vou precisar despachar o serviço para ele. Comissão de vendas. Isso não tem vendedor, portanto, comissão 0. Imposto. Se você é cadastrado no Simples, provavelmente você vai pagar 10% de imposto. Então tá aí, 10% de imposto. Prazo de pagamento. Isso vai ser faturado quantos dias? 30 dias. Então tá aí, 30 dias. Quanto você vai cobrar de juros ao mês? Então, os juros bancários hoje seriam em torno de 5%. Então já está aqui 5%, tab, vamos em frente. O lucro que eu prevejo, o lucro que eu gostaria de ter em cima desse serviço. Aqui o sistema está sugerindo 13%. Não, eu vou colocar 15%. Na primeira quantidade, 15 na segunda e 15 na terceira. Eu poderia até fazer uma diferença de cálculo de lucro em função da quantidade. Quanto maior a quantidade, eu reduzo um pouquinho do lucro, mas vamos fazer desse jeito e ver o que dá. Aqui, terceiros. Terceiro, o que é? Esse é um serviço que eu vou fazer na minha gráfica, eu vou imprimir na minha gráfica, eu vou fazer o acabamento na minha gráfica. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Valor de serviço contratado a terceiros. Se esse serviço fosse impresso numa outra gráfica, eu iria colocar o valor dessa impressão. Se ele fosse um serviço plastificado, por exemplo, eu iria colocar o valor de 100, né? Ou de 150 ou de 200. Então, como vai ser tudo feito aqui, então não precisa. Muito bem. Preço final. Eu já tenho, como vocês podem reparar, aqui eu já tenho o cálculo de 100 blocos, de 150 blocos e de 200 blocos. 100 blocos, 150 blocos, 200 blocos. Nós temos o valor do cálculo, 784,33 para 100 blocos. E esse valor saiu da onde? Aqui nós temos o valor da matéria-prima, nós temos a mão de obra, nós temos valor líquido, ou seja, é sem imposto, sem comissão de vendas e sem prazo de pagamento. E aqui nós temos a quantidade de milheiros, 16,5 milheiros de impressões que está sendo considerado. Então, isso daqui, obviamente, eu não vou fornecer para o cliente esse preço, R$ 784,33. Eu vou fornecer um valor de R$ 785, arredondado. E esse outro, R$ 1.084, eu vou fornecer R$ 1.090. E esse, R$ 1.390. Pronto, né? Mais alguma coisa, vai. E o orçamento está pronto. Está tudo correto. Eu percorri todos os campos. Isso me dá uma segurança, eu com a tecla Tab, isso me dá uma segurança de que não ficou nada por preencher. Portanto, esse orçamento está completo.